Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Aqui é Flávia e aqui diretamente da Floricultura Espaço dos Vitais. Olha só, gente, eu tô com a minha mesa aqui cheia de plantas maravilhosas, né? E hoje, quinta-feira, é dia de fornecedor, né? E aí a gente recebe aqui essas plantas. Como vocês podem ver, tem orquídea, né? Tem folhagens, aqui tem folhagens, aqui tem crisântemos, a gente também tem mini rosas, né? Eu quero falar com vocês nesse vídeo um assunto muito importante, né, gente? Porque geralmente quando a gente pega uma planta da floricultura, essa planta, ela tá linda, né? Como, por exemplo, essa mini rosa, né? Geralmente, quando tu pega uma planta da floricultura, ela tá assim, ó, bonita. E depois de um tempo, essa planta, ela começa a ficar feia. Ela começa a ficar seca, ela começa a murchar, né? A reclamação das pessoas, em sua maioria, é que elas não conseguem manter a planta bonita assim como ela veio, né? Do fornecedor, né? A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que na estufa ali do fornecedor é tudo diferente, tá, gente? Ela tem um clima especial, ela é climatizada, ela não tem muito sol e também não tem muita sombra. Na estufa do fornecedor é uma estufa toda equipada justamente para a criação dessa planta. Mas fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar algumas dicas de como a sua planta pode continuar bonita. Vou te ajudar para essa plantinha não morrer logo, tá bom? São coisas que eu faço aqui na minha floricultura, tá bom? Fica com a gente até o final, gente, tá bom? Voltei, gente! Pessoas maravilhosas! Primeiramente, muito obrigado por estarem assistindo meu vídeo. E muito obrigado aos novos inscritos no nosso canal. Então, bora começar sem demora e sem pressa, né? Gente, olha só. Todas as plantas, elas vêm embaladas, né? Do produtor, do fornecedor, eles trazem elas todas embaladas. Geralmente nessa embalagem plástica, né? Então, o grande primeiro passo que nós vamos fazer com essa planta é tirar ela da embalagem. Então, eu vou falar 5 coisas que você pode estar fazendo com a sua planta para ela continuar aí bonitona, lindona, tá bom? 5 coisas. Presta muita atenção que esse vídeo pode te ajudar muito a mudar essa história de você com as plantas, tá bom? A partir de hoje, você não vai mais matar as plantas. A partir de hoje, elas vão ficar bonitas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar essa planta da embalagem. E eu ainda vou tirar, ainda hoje, todas as minhas plantas da embalagem, todas elas, tiro tudo. Porque essa embalagem, ela esquenta, ela abafa, ela é uma embalagem só para proteção, para transporte dessa planta. Se essa planta não vai ser transportada mais, ela não precisa ficar na embalagem. Tem algumas embalagens que são bonitas, são lindas e charmosas, porém essa embalagem está fazendo mal para a sua planta. Tire a embalagem da sua planta. O primeiro passo, tire a sua planta da embalagem. Seja ela uma embalagem bonita ou feia, tá bom, gente? Tiramos essa planta da embalagem, vem então o segundo passo, né? Que também é muito importante. Qual o nome da tua planta, né? Qual o nome dela? Se você não sabe o nome da sua planta, pesquise o nome dela. Geralmente vem escrita, né? Na embalagem. Por exemplo, aqui veio escrito, né? Roseira, olha só. Bem aqui tá escrito roseira. Então, já sabemos que essa é uma roseira. E o segundo passo que nós vamos fazer é dar uma pesquisadinha no Google, tá? Vai lá no Google e põe assim, como se cuida da roseira, né?
Essa aqui que eu tenho aqui é uma mini rosa. Tem a rosa mini, tem a rosa colombiana e tem a rosa normal, a grandona. Essa é a mini rosa. Então, vou lá e pesquiso, né? Como cuida ou como cultivar mini rosas. E através dessa pesquisa, você vai descobrir mais ou menos como é que tu vai cuidar dessa planta, tá bom? Agora que nós já tiramos ela da embalagem, já pesquisamos como cuidar dela, nós vamos fazer o quê? Nós vamos observar como essa planta está de água. Nós vamos observar a rega dela, né? Eu já ensinei isso muitas vezes para vocês em outros vídeos e continuo ensinando e batendo nessa tecla. Não existe uma receita de bolo para a sua planta. Não existe essa receita de dizer precisa dar água uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E muito menos quantidade. 1 litro, 2 litros, um copo, uma colher. Não existe isso, porque isso vai depender do tamanho da tua planta, vai depender se o clima tá quente, se tá frio, se tem chovido muito, se tem chovido pouco. Então, como tudo vai depender, existe uma regra que eu sempre ensino para vocês. Pega o dedinho, tá? Coloca nesse substrato. E se o teu dedinho sair sujo, significa que o substrato está molhado. Se esse substrato está encharcado, não molha a tua planta. Só vai molhar a tua planta se esse substrato estiver bem seco, né? No caso, meu dedo, ele não saiu muito sujo. E eu já observei que a minha mini rosa tá precisando de água, porque mini rosas, ela gosta do substrato um pouco úmido. E eu descobri isso pesquisando no Google, estudando, né? Então, esse é o terceiro passo, é nós cuidarmos muito bem da rega da nossa planta. O quarto passo, e muito importante que eu gostaria de falar para vocês, é a questão da troca de vaso, gente, tá bom? A troca de vaso é muito importante. Eu vou pegar essa planta aqui, por exemplo, ó. Essa é uma planta chamada planta abacaxi, né? Gente, olha só como tá. Observem. A planta tá acima do vaso. O vaso tá se quebrando. Olha, vocês conseguem ver, né? Então, essa é uma planta que precisa urgentemente ser trocada de vaso. Observe isso na tua planta. Mas antes de você trocar de vaso, outra coisa que eu queria te alertar é, por exemplo, se você tem uma mini rosa e ela tá cheia de flores, ou qualquer outra planta que esteja cheia de flores, não troque enquanto essa planta estiver dando flores. Porque se você trocar enquanto ela tá cheia de botões ou dando flores, essa planta provavelmente vai abortar as flores vão murchar, porque você vai estar mexendo com a raiz dessa planta. Se for uma mini rosa ou uma planta de flor, espera terminar a floração dela, aproveita a floração dela. E depois que terminar a floração, tu pega e troca para um vaso maior. E se caso for uma planta igual essa daqui, só folhagem, tu já pode imediatamente trocar. Um vaso que seja maior. Esse vaso aqui, por exemplo, quando eu ponho, né, ele não tá equilibrado. Ele tá tombando, ele tá pendendo, porque a planta tá muito grande para o tamanho dele. E é muito comum a gente comprar planta tanto do fornecedor quanto no supermercado ou nas lojas, com vaso menor do que o normal. Isso é muito comum, por isso que é importante, por isso que isso é um passo importante para manter sua planta viva. É você trocar essa planta de vaso, trocar ela para um vaso maior. E quando você trocar ela para um vaso maior, já observa a questão do substrato. Como é que tá esse substrato? Ele tá bom? Tem bastante substrato? Qual o substrato que tu vai usar? E eu, inclusive, tenho aqui no meu canal o nosso substrato ali, né, como é que a gente faz. E se você quiser, dá uma olhada ali nos outros vídeos que eu explico direitinho sobre substrato, né, e também como trocar sua plantinha de vaso, né, certinho. Eu tenho outros vídeos ali explicando. Então, esse é o quarto passo, você vai trocar a sua plantinha de vaso, tá bom? O quinto passo que eu quero falar pra vocês, gente, é muitíssimo importante. O quinto e último passo que eu quero falar para vocês, que talvez seja o mais importante de todos, é adaptação, né? Então, você precisa entender, como eu falei no início, que a tua plantinha ela estava numa estufa, onde não era quente
e nem frio, onde não tinha muito sol e nem muita sombra. Então a planta ela tá acostumada com isso, né? Todos nós sabemos que a roseira é uma plantinha de sol. Mas se a roseira veio para ti, tu comprou ela lá na floricultura ou lá na loja, e tu pegou ela e trouxe para tua casa, mas se tu levar imediatamente para o sol, essa planta vai sentir, ela vai queimar. É como, por exemplo, você viver num escritório, né? Vive ali no teu escritório, e aí um dia do nada tu decide ir para a praia, sem roupa, sem protetor. O que vai acontecer? Você obviamente vai ficar queimado. A planta não é diferente. A gente não pode levar uma planta que estava na sombra e colocar ela direto no sol. Ela vai queimar, gente, vai queimar feio e vai morrer. Muito dificilmente ela vai sobreviver. Isso acontece muito, né? Muitas vezes fazemos isso. Eu mesma já fiz isso até aprender. E o que você vai fazer? Você precisa adaptar a sua planta. Primeiro, pegue a sua planta e leve ela para um local bem iluminado. Aqui onde eu estou, por exemplo, é um local que não pega sol direto, mas tem bastante claridade, né? Vem claridade dali, vem claridade dali. Escolha um local assim para colocar a tua planta, sabe? Uma varanda, uma garagem, onde não tenha muita sombra e onde não tenha excesso de sol. E se você quer colocar essa planta no seu jardim, por exemplo, eu comprei essa mini rosa e eu quero plantar ela no meu jardim. Então você vai ter que fazer a adaptação dela ao sol. Você vai deixar ela na tua garagem, lá onde pega bastante claridade, uma semana. Depois de uma semana, você leva mais para fora, aonde pega, digamos assim, 2 horas de sol por dia. 2 horas de sol ali do final da tarde. Levou ela vai passar mais uma semana pegando 2 horas de sol. Depois de uma semana, você leva ela para um lugar onde ela pegue 4 horas de sol. E depois de 1 ou 2 meses, por cada semana, você vai levando ela um pouco mais para o sol. E depois de 2 meses no máximo, ela vai estar acostumada a pegar sol, tá bom? É muito importante você fazer essa adaptação, porque quando você levar para o jardim, ela não vai morrer. Acontece muito, provavelmente já aconteceu com você, de você ir na floricultura, comprar uma palmeira, comprar uma frutífera. Você foi lá, plantou na sua horta, plantou no seu jardim e não deu certo, porque não houve adaptação, porque foi uma mudança brusca, porque essa planta saiu da sombra e foi para o sol imediatamente. Então, ela morreu, ela não resistiu às queimaduras, ela não resistiu à mudança repentina, entendeu, gente? Isso acontece com muita frequência e é normal nós errarmos, mas é importante a gente aprender, né, onde é que está o erro. Então, eu quero que vocês coloquem essas 5 dicas que eu dei para vocês em prática e vocês vão ver, assim, como vai haver uma grande mudança. E quando você pesquisa, quando você assiste vídeos no YouTube como esse, você está aprendendo, você está adquirindo conhecimento, né? Quando você está aqui assistindo, você não está só me ajudando, você está se ajudando. Porque é muito chato a gente comprar uma planta, gente, caro, e ela morrer, e ela definhar, porque a gente não conseguiu cuidar dela, sendo que são coisas que a gente pode estudar no YouTube. Então, eu quero que você saiba cuidar da sua plantinha para ela não morrer, para você não ficar triste, para você não ter gastado dinheiro em vão. E se você tem alguma dúvida, e se você tem alguma reclamação, qualquer dúvida a respeito da sua plantinha, coloca aqui nos comentários que a gente vai te ajudar, né? A gente já passou um longo tempo aí estudando e eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês toda a minha estufa de plantas, todas as minhas plantinhas. Eu tenho muita planta, gente, bastante planta mesmo. E eu já sei hoje o que cada uma delas precisa. Eu já estudei sobre cada uma delas e isso é muito importante para que a gente consiga manter todas elas bem bonitonas e bem viçosas, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no nosso canal, envia esse vídeo para tua amiga que deixa a planta dela toda morrer, tá bom? E muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com o Papai do Céu.